O capítulo 9 do livro de Deuteronômio começa com um chamado à coragem, mas também com uma advertência contra o orgulho espiritual. Moisés declara: Ouve, ó Israel, hoje vais tu passar o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos gigantes, que tu conheces e de que tens ouvido dizer. Quem poderá estar em pé diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, como fogo consumidor. Ele os destruirá e os humilhará diante de ti. Assim tu os lançarás fora, e depressa os destruirás, como o Senhor te disse. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 1 ao 3. Aqui está a cena. O povo de Israel prestes a atravessar o Jordão diante de nações mais poderosas e cidades fortificadas. Humanamente falando, a tarefa parecia impossível. Mas Moisés lembra: não é pela força de Israel, mas pelo poder do Senhor que a vitória virá. Ele é fogo consumidor que precede o povo, destruindo os inimigos e preparando o caminho. O segredo da conquista não está na espada, mas na presença de Deus. Essa é uma lição fundamental. Nossa vitória espiritual não depende de nossa capacidade, mas da ação do Senhor que vai adiante de nós. Billy Graham dizia: a vitória cristã não vem pela força dos braços humanos, mas pela presença de Cristo que caminha adiante de nós. Logo em seguida, Moisés corrige uma tentação perigosa: o orgulho. Ele adverte: não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a possuir esta terra, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 4 e 5. Esse é um dos pontos mais profundos do discurso de Moisés. A conquista não seria mérito de Israel. Não era sua justiça, nem sua retidão, mas a fidelidade de Deus às suas promessas e o juízo divino contra a impiedade das nações de Canaã. O Senhor estava cumprindo a aliança feita com os patriarcas e, ao mesmo tempo, exercendo juízo contra povos que persistiam na idolatria e na perversidade. Assim, Israel não deveria se orgulhar, mas reconhecer que tudo era graça. Essa é também a base da nossa fé. A salvação em Cristo não é mérito nosso, mas dádiva de Deus. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Billy Graham dizia: quando você olha para a cruz, não pode se gabar, só pode se ajoelhar em gratidão. Moisés reforça essa verdade dizendo: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 6. Ele não apenas nega o mérito de Israel, como lembra seus pecados. Israel era um povo obstinado, teimoso, rebelde. A vitória seria apesar deles, não por causa deles. Essa é uma lição humilhante, mas necessária. Muitas vezes pensamos que Deus nos abençoa porque somos bons, mas a verdade é que Ele nos abençoa porque é fiel. O Senhor cumpre suas promessas, mesmo quando somos infiéis. Como está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Essa advertência também serve para nós hoje. Quantos cristãos caem na armadilha do orgulho espiritual, acreditando que conquistaram bênçãos por causa de sua justiça, de suas obras ou de sua religiosidade? Mas a palavra nos lembra: tudo é graça. Somos pecadores salvos pela misericórdia de Deus. Não podemos nos gabar de nada, exceto da cruz de Cristo.
Billy Graham dizia: o Evangelho não é sobre o que o homem pode fazer por Deus, mas sobre o que Deus já fez pelo homem em Cristo. A verdadeira fé gera humildade, não orgulho. Além disso, Moisés mostra que a vitória de Israel seria também um ato de juízo contra as nações ímpias. O Senhor estava usando seu povo como instrumento de justiça para purgar a terra da idolatria e da maldade. Isso nos lembra que Deus é santo e justo. Ele não tolera o pecado indefinidamente. O tempo de Canaã havia se esgotado. O juízo viria. Essa é uma advertência para a nossa geração. Muitas vezes pensamos que Deus demora em agir, mas a paciência do Senhor tem limite. O apóstolo Pedro escreve em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O juízo virá e por isso precisamos estar preparados. Billy Graham dizia: a paciência de Deus não é a aprovação do pecado, é oportunidade para arrependimento. Assim, esse primeiro trecho do capítulo 9 nos ensina que 1. A vitória vem da presença de Deus, não da nossa força. 2. Não devemos atribuir a nós mesmos mérito que pertence unicamente ao Senhor. 3. A conquista de Israel foi ato da fidelidade de Deus e do juízo contra a impiedade das nações. 4. O orgulho espiritual é inimigo da verdadeira fé. Essa mensagem continua atual. Somos chamados a viver em humildade, reconhecendo que tudo vem de Deus. Quando olhamos para nossas conquistas, precisamos lembrar que são fruto da graça. Quando desfrutamos de bênçãos, precisamos manter o coração em gratidão. E quando enfrentamos desafios, devemos confiar que é o Senhor quem vai adiante de nós, como fogo consumidor. Como disse Billy Graham, o cristão só pode andar de cabeça erguida porque primeiro se ajoelhou diante de Deus em humildade. Portanto, ao iniciar este capítulo, o convite é claro: não confie em sua justiça, mas na fidelidade de Deus. Não atribua a si mesmo as vitórias, mas glorifique ao Senhor. Não tema os gigantes, porque o fogo consumidor do Senhor vai adiante. E não esqueça que a salvação, assim como a conquista de Canaã, é pela graça, não por mérito humano. Essa é a base da nossa fé. Depois de deixar claro que a conquista da terra prometida não seria mérito de Israel, Moisés começa a relembrar os pecados do povo, destacando sua obstinação e infidelidade ao longo do caminho. Ele declara: lembra-te e não te esqueças de que muito indignado provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto. Desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7. É uma introdução dura, mas necessária. O povo precisava reconhecer sua história de rebeldia para não cair no erro do orgulho. A lembrança dos pecados servia como antídoto contra a soberba e como lembrete da paciência divina. Moisés traz à memória o episódio mais emblemático dessa rebeldia, o bezerro de ouro. Ele diz: pois em Horebe tanto provocastes a ira o Senhor, que o Senhor tanto se indignou contra vós que vos quis destruir, subindo eu ao monte para tomar as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fez convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E nelas estava conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 8 a 10. A cena é impressionante. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei diretamente das mãos de Deus, o povo, embaixo, construía um ídolo para adorar. Esse contraste expõe a dureza do coração humano. No momento em que Deus revelava sua santidade, o povo mergulhava na idolatria. Isso mostra como somos inclinados a nos afastar do Senhor, mesmo depois de testemunhar seus milagres. A obstinação de Israel era um reflexo da nossa própria natureza pecaminosa. Quantas vezes experimentamos a graça de Deus e, ainda assim, escolhemos caminhos errados? Billy Graham dizia: o maior problema do ser humano
não está ao redor dele, mas dentro dele, um coração inclinado ao pecado. É por isso que precisamos constantemente da graça e da misericórdia do Senhor. Moisés continua narrando. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, me deu o Senhor as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que lhes mandei. Imagens fundidas fizeram para si. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 11 e 12. A corrupção do povo foi tão rápida que o Senhor chegou a dizer a Moisés: o teu povo que tiraste do Egito. Era como se Deus dissesse: eles não estão agindo como meu povo, mas como rebeldes. Esse detalhe revela a gravidade do pecado. Ele quebra a comunhão, rompe a identidade e gera separação. Moisés relembra ainda a ira do Senhor. Falou-me mais o Senhor, dizendo: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Deixa-me para que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus. E de ti farei uma nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 13 e 14. O Senhor estava disposto a destruir Israel por causa de sua idolatria e levantar uma nova nação a partir de Moisés. Aqui vemos como a obstinação do povo quase resultou em sua completa aniquilação. Mas Moisés, como intercessor, rogou pela misericórdia divina. Ele relata: então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam nas minhas 2 mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição. Depressa vos desviastes do caminho que o Senhor vos tinha ordenado. Então peguei das 2 tábuas, e as arrojei das minhas 2 mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 15 a 17. Esse gesto de quebrar as tábuas simbolizava que a aliança havia sido violada. Israel havia rompido com Deus antes mesmo de desfrutar plenamente da aliança. Mas em meio a esse cenário de pecado e juízo, surge a intercessão de Moisés. Ele conta: e me prostrei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava indignado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 18 e 19. Moisés jejuou e orou por 40 dias, intercedendo pelo povo obstinado. Sua oração impediu a destruição total de Israel. Aqui vemos o poder da intercessão. Deus ouviu o clamor de um homem e poupou toda uma nação. Esse relato mostra a paciência e a misericórdia de Deus. Israel merecia ser destruído, mas foi preservado pela intercessão. Isso aponta para Cristo, nosso mediador perfeito, que intercede por nós diante do Pai. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 34. Cristo é o que morreu, ou antes o que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Assim como Israel só foi preservado pela intercessão de Moisés, nós só somos preservados pela intercessão de Jesus. Billy Graham dizia: se não fosse por Cristo intercedendo por nós, não teríamos esperança diante de Deus. Moisés não estava relembrando esses episódios para humilhar o povo, mas para ensiná-los. A mensagem era clara: não pensem que conquistarão Canaã porque são justos. Pelo contrário, vocês são um povo obstinado, salvo unicamente pela misericórdia de Deus. Esse ensino nos alcança hoje. Nossa vitória espiritual não é fruto de nossa bondade, mas da graça de Deus. Não temos do que nos orgulhar, temos apenas do que agradecer. Billy Graham dizia: a graça é favor imerecido. Quando você entende isso, todo orgulho cai por terra e nasce em você um coração agradecido. Essa é a resposta que o Senhor espera de nós,
Portanto, nesse segundo trecho do capítulo 9, aprendemos que a lembrança dos pecados do passado serve para nos manter humildes, que a intercessão tem poder para mudar histórias e que a graça de Deus é maior do que a nossa obstinação. A advertência de Moisés continua viva. Lembre-se da sua rebeldia, lembre-se da paciência de Deus e nunca atribua a si mesmo o mérito que pertence somente ao Senhor. Moisés continua a narrativa no capítulo 9 do livro de Deuteronômio, destacando a gravidade do pecado do povo e como a intercessão diante de Deus foi necessária para que não fossem destruídos. Ele declara: também contra Arão se indignou muito o Senhor para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, tomei-o, e queimei-o com fogo e o esmigalhei, triturando-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei ao ribeiro que descia do monte. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 20 e 21. Essa passagem mostra duas verdades poderosas. A primeira é que até mesmo Arão, o sacerdote escolhido, não escapou da ira de Deus. Sua participação no episódio do bezerro de ouro foi tão grave que quase resultou em sua morte. Isso nos lembra que ninguém está acima da correção divina. A posição espiritual não imuniza contra o juízo. Líderes também falham, e até eles precisam da intercessão. Moisés orou por Arão, e essa oração foi instrumento de preservação. A segunda verdade é a seriedade com que Moisés tratou o ídolo. Ele não apenas o destruiu, mas o reduziu a pó e o lançou nas águas. Essa atitude simboliza que não deveria restar vestígio algum da idolatria. O pecado não pode ser tolerado, precisa ser destruído completamente. Billy Graham dizia: o pecado não deve ser domesticado nem negociado, deve ser confessado e abandonado diante da cruz. Moisés segue lembrando de outros episódios de rebeldia. Também em Taberá, e em Massá, e em Quibrote-Hataavá, provocastes a ira o Senhor. E quando o Senhor vos enviou de Cades-Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Então, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 22 a 24. Aqui vemos que o pecado de Israel não foi isolado, mas repetido. Em Taberá, reclamaram contra o Senhor. Em Massá, colocaram Deus à prova exigindo água. Em Quibrote-Hataavá, cobiçaram carne e foram castigados. Em Cades-Barneia, recusaram-se a entrar na terra prometida por incredulidade. Cada episódio mostra um padrão de desobediência. Moisés conclui: rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Essa frase resume a obstinação do povo. Desde o início, foram marcados por incredulidade e murmuração. Essa lembrança tinha o propósito de esmagar qualquer sentimento de orgulho e destacar a graça de Deus que os preservara. Billy Graham dizia: quando você se lembra de quantas vezes falhou, aprende a valorizar ainda mais a paciência de Deus. Moisés retoma então a descrição de sua intercessão. Assim me prostrei perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor dissera que vos queria destruir. E orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 25 e 26. Essa oração mostra a intensidade da intercessão. Moisés não apenas pediu, mas se prostrou por 40 dias e noites, sem comer nem beber, clamando em favor do povo. Sua argumentação se baseava na obra redentora de Deus. É o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza. Ele lembrava ao Senhor que Israel não poderia ser abandonado, porque era fruto da redenção divina. Essa intercessão é uma sombra do ministério de Cristo, que não apenas ora por nós, mas entregou a própria vida como resgate. Assim como Moisés invocava o resgate do Egito como argumento, Cristo invoca o sangue derramado na cruz como razão de nossa aceitação diante do Pai.
A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, afirma: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa é a nossa esperança. Jesus é nosso intercessor eterno. Billy Graham dizia: mesmo quando você não consegue orar, Cristo está orando por você diante do Pai. Moisés também apelou para a glória de Deus diante das nações. Ele disse: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra donde nos tiraste não diga: porquanto o Senhor não podia introduzi-los na terra que lhes tinha prometido, e porque os odiava, os tirou para os matar no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 27 a 29. Moisés, em sua oração, apela à fidelidade de Deus, à aliança com os patriarcas e ao seu próprio nome diante das nações. A intercessão não se baseava no mérito do povo, mas na glória e na fidelidade de Deus. Essa forma de interceder é também um modelo para nós. Quando oramos, não nos apoiamos em nossa justiça, mas no caráter e nas promessas de Deus. Invocamos sua fidelidade, sua misericórdia e sua glória. A oração eficaz não é aquela que apresenta nossos méritos, mas aquela que reconhece a grandeza de Deus. Billy Graham dizia: a oração não é convencer Deus a fazer nossa vontade, mas alinhar-nos com a vontade dele e confiar em sua fidelidade. Moisés entendia isso, e por isso sua oração foi ouvida. Nesse trecho, aprendemos 3 lições fundamentais. Primeiro, a liderança não isenta da necessidade de intercessão. Até Arão precisou que Moisés orasse por ele. Isso nos lembra de orar pelos nossos líderes, pois eles também são frágeis. Segundo, o pecado precisa ser tratado com radicalidade. Moisés destruiu o bezerro até o pó, porque sabia que o pecado não pode ser tolerado. Terceiro, a intercessão é poderosa quando baseada na fidelidade e na glória de Deus. Moisés não pediu por Israel porque eram bons, mas porque Deus é fiel. Essa é a base da nossa oração também. Portanto, nesse terceiro trecho de Deuteronômio, capítulo 9, vemos que Israel só foi preservado pela intercessão de Moisés. Assim como nós só somos preservados pela intercessão de Cristo, somos lembrados de que o pecado é grave, que líderes também precisam de oração e que a misericórdia de Deus é maior do que a obstinação do homem. Como dizia Billy Graham, a única razão pela qual não fomos consumidos é porque a misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. Ao continuar refletindo sobre o capítulo 9 do livro de Deuteronômio, percebemos que Moisés não estava apenas relatando os pecados do povo e sua própria intercessão, mas estava pintando um retrato profético do papel de Cristo como mediador. Quando Moisés jejuou e orou 40 dias e 40 noites, intercedendo em favor de Israel para que não fosse destruído, ele estava antecipando a obra do Messias, que séculos depois intercederia de forma perfeita pela humanidade diante de Deus. A intercessão de Moisés, embora poderosa, era limitada. Já a intercessão de Cristo é eterna e infalível. O apóstolo Paulo declara em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, Cristo é o que morreu, ou antes, o que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Enquanto Moisés prostrava-se diante do Senhor, pedindo misericórdia para um povo obstinado, Cristo derramou seu sangue na cruz e continua intercedendo no céu por cada um de nós. Billy Graham dizia: quando você orar, lembre-se de que já há uma oração subindo por você diante do trono de Deus, a oração de Cristo que nunca falha. Essa é a diferença fundamental. Moisés apontava para a obra de Jesus, o mediador perfeito entre Deus e os homens. Moisés também nos ensina que a base da intercessão verdadeira não é o mérito humano, mas a fidelidade e a glória de Deus. Ele pediu que o Senhor não destruísse Israel por causa da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó.
e para que as nações não dissessem que Deus não era capaz de cumprir suas promessas. Esse raciocínio mostra que a oração eficaz não se ancora em nós, mas em Deus. Quando oramos lembrando ao Senhor de suas promessas, não estamos tentando convencê-lo, mas alinhando nosso coração à fidelidade dele. O apóstolo João escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve." A intercessão de Moisés nos aponta para essa verdade. Billy Graham dizia: "A oração não é mover a mão de Deus para o que queremos, mas mover nosso coração para confiar no que ele já prometeu." A aplicação prática desse ensino é clara. Assim como Moisés intercedeu pelo povo, nós também somos chamados a ser intercessores. A igreja é chamada a dobrar os joelhos em favor de famílias, cidades e nações que vivem em rebeldia contra Deus. A intercessão é uma forma de amor que se coloca na brecha, pedindo que a misericórdia do Senhor triunfe sobre o juízo. O profeta Ezequiel registra que Deus procurou alguém que estivesse na brecha para que não houvesse destruição, mas não encontrou. Hoje, como corpo de Cristo, precisamos assumir essa posição. A oração intercessória não é apenas uma prática espiritual, mas uma missão urgente. Billy Graham dizia: "O maior presente que você pode dar a alguém não é dinheiro ou bens, mas orar por essa pessoa diante de Deus." Outra aplicação é que a lembrança dos pecados passados deve produzir humildade e vigilância, não culpa paralisante. Moisés recorda os erros de Israel para ensinar, não para esmagar. Ele queria que o povo entendesse que não entraria em Canaã por mérito, mas pela graça. Essa é a mesma lição da vida cristã. Quando olhamos para trás e vemos nossas falhas, não devemos nos afundar em remorso, mas reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus. A lembrança do pecado nos mantém humildes, a lembrança da graça nos mantém confiantes. Paulo escrevia em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15: "Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." Essa confissão não impedia Paulo de servir, mas o mantinha consciente de que tudo era graça. Billy Graham dizia: "Nunca esqueça de onde Deus o tirou. Essa memória manterá seu coração em humildade e gratidão." Também aprendemos que a idolatria precisa ser tratada com radicalidade. Moisés destruiu o bezerro de ouro até o pó e lançou-o na correnteza. Ele não deixou espaço para restos de pecado. Esse gesto ensina que não podemos tolerar pequenas áreas de rebeldia em nossa vida. Muitas vezes, o perigo não é um ídolo escancarado, mas pequenos ídolos escondidos: orgulho, vaidade, ambição desmedida ou até mesmo dependência excessiva de coisas boas. Se não forem destruídos, cedo ou tarde se tornarão grandes obstáculos espirituais. Jesus nos chama a uma decisão radical quando diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29: "Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o de ti." Isso não deve ser interpretado literalmente, mas espiritualmente. O pecado precisa ser tratado com firmeza. Billy Graham dizia: "Não brinque com o pecado. Ele promete liberdade, mas entrega a escravidão." Por fim, a intercessão de Moisés revela o coração de um líder que ama seu povo a ponto de jejuar e se prostrar por 40 dias em favor dele. Isso nos desafia a pensar: temos orado assim pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação? Vivemos tempos em que muitos falam, criticam, opinam, mas poucos oram. O chamado de Deus é claro: levantar intercessores. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz: "Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens." Esse é o ministério ao qual cada cristão é chamado. Billy Graham dizia: "As orações de um santo desconhecido podem mudar mais o curso da história do que todos os discursos dos políticos." Portanto, o capítulo 9 do livro de Deuteronômio, ao nos mostrar a intercessão de Moisés,
nos aponta diretamente para Cristo, nosso mediador perfeito. Nos ensina a viver em humildade, reconhecendo nossos pecados passados e a assumir o papel de intercessores em favor dos outros. Mostra-nos que não somos salvos por mérito, mas por graça, e que a oração é arma poderosa para impedir destruição e trazer vida. Como dizia Billy Graham, se você deseja ver um avivamento, comece de joelhos. O fogo de Deus sempre cai sobre um coração em oração. Ao encerrarmos o capítulo 9 do livro de Deuteronômio, fica evidente que a mensagem de Moisés ao povo de Israel não era de autoexaltação, mas de humilhação diante de Deus. Ele deixou claro que a entrada em Canaã não seria resultado da justiça do povo, mas da fidelidade do Senhor à sua aliança com os patriarcas e do juízo contra as nações ímpias. Moisés relembrou repetidamente os pecados do povo, desde Horebe com o bezerro de ouro, até Taberá-Massá, Quibrote-Ataavá e Cades-Barneia. Em cada episódio, Israel demonstrou obstinação e incredulidade. E ainda assim, Deus os preservou, não por mérito, mas por misericórdia. Essa narrativa é um espelho para nós hoje. Não somos salvos por nossas boas obras, mas pela graça. Não permanecemos de pé por nossa força, mas porque Cristo intercede continuamente por nós. Essa verdade deve gerar 3 respostas práticas em nossa vida: humildade, gratidão e intercessão. Primeiro, humildade, porque não temos de que nos gloriar. Moisés afirmou no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Isso nos lembra que tudo que temos é dádiva. O apóstolo Paulo reforça em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Billy Graham dizia: na cruz, o orgulho não tem lugar. Quando olhamos para Jesus, percebemos que não havia nada em nós que pudesse merecer tamanha graça. A segunda resposta é a gratidão. O povo deveria lembrar-se do deserto e das obras de Deus para não se esquecer dele na fartura. Nós também precisamos cultivar uma memória espiritual que mantenha viva a consciência da fidelidade do Senhor. Cada bênção recebida deve se tornar motivo de louvor. A ingratidão abre espaço para a idolatria, mas a gratidão fortalece a fé. O apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Billy Graham dizia: um coração agradecido vê milagres onde outros veem apenas coincidências. Ser grato é viver com olhos espirituais abertos para a bondade de Deus. A terceira resposta é a intercessão. Moisés intercedeu 40 dias e 40 noites pelo povo e até por Arão, para que não fossem destruídos. Sua oração foi intensa, cheia de lágrimas e argumentos baseados na glória de Deus e em suas promessas. Esse exemplo aponta para Cristo, nosso mediador eterno, mas também nos desafia a sermos intercessores. Quantas pessoas ao nosso redor vivem em rebeldia contra Deus? Quantas famílias estão à beira da destruição? Quantas nações caminham para longe da verdade? O Senhor nos chama a ficar na brecha em oração. O apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Billy Graham dizia: o mundo pode argumentar contra o sermão de um pregador, mas não pode argumentar contra a oração de um santo. Precisamos assumir esse papel com seriedade. Esse capítulo também nos mostra o perigo do orgulho espiritual. O povo poderia pensar que conquistaria Canaã por sua justiça, mas Moisés os advertiu contra essa ilusão. Nós também corremos esse risco. Podemos cair na armadilha de achar que nossas obras, nossa religiosidade ou nossos dons são a base de nossa caminhada com Deus. Mas a Bíblia é clara: tudo é graça. Nossa justiça é insuficiente. Isaías declara no capítulo 64, versículo 6.
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Somente a justiça de Cristo nos torna aceitáveis diante de Deus. Billy Graham dizia: o único currículo que você pode apresentar a Deus é o sangue de Jesus Cristo. Diante dessa mensagem, somos chamados a examinar nosso coração. Será que temos vivido como Israel, esquecendo-nos de Deus nas horas de abundância e murmurando nas horas de dificuldade? Será que temos permitido que ídolos modernos ocupem o lugar do Senhor em nossa vida? Será que temos negligenciado a oração intercessória em favor dos que amamos? O Espírito Santo nos chama ao arrependimento e à renovação. Precisamos reconhecer nossa obstinação, confessar nossos pecados e voltar a depender inteiramente da graça de Deus. Quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus, reconhecemos diante de Ti que não há justiça em nós. Assim como Israel foi povo obstinado, nós também falhamos e nos desviamos. Mas Te agradecemos porque a Tua graça é maior do que o nosso pecado e porque Jesus Cristo intercede continuamente por nós. Pedimos perdão por todo orgulho, por toda ingratidão e por toda negligência na oração. Dá-nos um coração humilde, grato e intercessor. Ajuda-nos a viver em dependência total de Ti e a reconhecer que toda vitória vem da Tua mão. Fortalece-nos para rejeitar a idolatria e permanecer fiéis até o fim. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E aqui, faço um apelo ao seu coração. Talvez você esteja vivendo confiando em sua própria justiça, acreditando que pode conquistar a vida eterna por esforço ou mérito pessoal. A palavra de Deus declara que não é por nossas obras, mas pela graça. Hoje, você pode se render a Cristo e confiar plenamente no sacrifício da cruz. Billy Graham dizia em seus apelos: você pode ter religião, mas não ter Cristo. A religião não salva, mas Cristo salva. Abra o seu coração a Jesus, entregue a Ele sua vida e permita que Ele seja seu Salvador e Senhor. Essa é a única base sólida para a vitória eterna. Se esta mensagem falou com você, compartilhe. O seu gesto pode ser o meio de levar a palavra a alguém que está prestes a desistir, a alguém que precisa ser lembrado da graça de Deus. Cada compartilhamento é um ato de evangelismo.